Com vocês, eu agradeço aí ao Jorge, por equipe da Netsol. Eu conheço o Jorge, meu nome é Márcio Guerra, eu sou fundador da MD2, uma empresa também mineira, já há 23 anos aí no mercado. Nosso foco é governança de dados, né, e segurança da informação é um domínio funcional muito forte, né, nos programas de governança de dados. Eu conheço o Jorge realmente há muitos anos, né, quando ele ainda era um garoto prodígio, estudante da Católica. Ele falou da Horizontes e, na verdade, eu conheci o Jorge quando ele era da Louca BBS. Isso faz exatamente aí 33 anos, né? E, então, realmente é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, né? O Jorge é realmente um profissional que tem uma carreira e tem sucesso merecido aí, porque é realmente muito foco, né, e muita experiência no mercado. A gente vai falar para vocês aqui sobre gestão integrada da segurança e governança da informação, porque é um tema importante. Por que a gente tem que falar sobre isso? Não dá mais para pensar em governança de dados ou segurança da informação ou qualquer domínio funcional que gira em torno do tema governança de dados, apesar de serem ciências diferentes, a gente não pode tratar isso de forma individual. Então, quando a gente fala de privacidade de dados, eu dependo de especialidade, conhecimento e colaboração diversificada, né? Um time multidisciplinar. Com segurança da informação, acho que vocês sabem também que também ela vai funcionar sozinho. Existem papéis e responsabilidades diferentes. Bom, então, como eu falei, a MD2 tem 23 anos de mercado, né? A nossa sede é aqui em BH, né? Na Avenida Raja Cavalli. Então, o nosso foco sempre foi governança de dados com diferentes nomes ao longo do tempo. Quando a gente fala de... A gente começou a trabalhar lá no ano 2000, 2001, com ETL, com Data Warehouse, com BI, o BI tradicional, e a gente foi acompanhando as necessidades do mercado e também a evolução tecnológica, né, que a gente vive no nosso dia a dia. Mas sempre pensando em governança de dados, porque quando a gente fala de ETL, integração de fontes de dados, a gente está falando de governar, unificar fontes de dados distintas. E aí depois, qualidade, metadados, que é a documentação de tudo, e aí muito forte a partir de 2018, com uma chegada muito forte no Brasil da GDPR, com empresas que têm subsidiárias brasileiras, com a força da Lei de Proteção de Dados na Europa, resvalou aqui e a gente acabou tendo uma LGPD muito forte, então vários clientes da MD2 solicitaram isso. E a gente entendeu o nosso papel fundamental no programa de privacidade de dados, quando a gente fala de segurança da informação e também governança de dados. Não passou, né, eu acho. Tá? Aqui alguns dos nossos clientes, né, o perfil do nosso cliente é basicamente um cliente B2C. É uma empresa que possui milhões ou milhares de clientes, que possui um parque computacional complexo, né, vários sistemas, várias fontes de dados e também uma quantidade de colaboradores grandes. Né? Então vocês podem ver aí as mineiras, né? Armazém Martins, Grupo Algar, Unimed BH, Transfácil, eu acho que tem até o link da Transfácil aqui, e outras mineiras também, mas FGV, por exemplo, sempre rodando o assunto de governança de dados. Muitas delas já com segurança e privacidade de dados envolvidos. E aí vários casos de sucesso que a gente vem colecionando e com muita felicidade, né, de poder publicar esses casos de sucesso da mídia, né, o Grupo PSA, Banco, que é o Banco Peugeot, a Clínica Exame, que é uma empresa menor também, que é de Juiz de Fora, sempre voltada com privacidade de dados e segurança. E aí vários outros, né, a própria Algar, a Caiado Pneus, a gente tem a Colpex também, o próprio Transfácil, né, empresas aí que são que investem em segurança da informação, investem em cuidar dos dados que são confiados, dados pessoais dos seus clientes, dos seus usuários, que são confiados à organização. Elas têm o dever de proteger esses dados, né, e manter essa privacidade. Bitpark também, um caso de sucesso bem interessante, e aí depois o Jorge e a equipe vai compartilhar esse material com vocês. Então, quando a gente fala de gestão de segurança e conformidade de forma integrada, a gente fala de 3 dimensões essenciais, né?
as famosas tecnologia, e aí eu vou colocar processo, mas eu vou colocar processo num tema de baixo de metodologia. E, gente, então, para que eu possa integrar governança de dados com o domínio funcional, segurança da informação bem feito, eu vou precisar de tecnologia. Por quê? Porque as empresas elas têm diversos departamentos, diversas áreas de negócio, diversos sistemas, né? Sistemas on-premise, sistemas na nuvem, né? uma diversidade muito grande desse parque computacional completo, e eu tenho que, então, não vou conseguir fazer uma planilha. Eu vou precisar, então, de uma tecnologia que dê suporte para isso. E método, como toda aplicação de qualquer ciência, a gente precisa ter boa prática para conseguir fazer isso, né? E, finalmente, gente envolvida. Então, eu tenho que conseguir motivar as pessoas para que a gente consiga governar os processos da empresa em prol da segurança da informação, em prol de condutas razoáveis em relação ao uso ético de informações, né, tanto segredo de negócio como dados pessoais. E pensando em privacidade de dados, nos tempos, né, de leis mundiais de privacidade de dados, aí já tem Europa, a América Latina já é bem antiga, né, já tem mais tradição também, mas o enforcement está acontecendo mais agora, né, mas nos Estados Unidos, ali da Califórnia e outros estados, dois pilares principais, e aí eu acho que tem um interesse aqui em comum com a especialidade da NetSol, e essa parceria com a NetSol é muito em função a esse primeiro pilar, né, dada a experiência da NetSol, né, e a confiança entre as pessoas, né, que é essencial, que é o pilar de proteção de dados. Então, o que significa isso? Eu não só protejo os dados da minha empresa para a finalidade de plano de continuidade de negócio. Eu protejo os dados da minha empresa, primeiro, porque é lei. Então, eu não sei se é primeiro ou se vem depois, né? Mas se alguém me confia seus dados pessoais para uma determinada finalidade de negócio da minha empresa, eu tenho a obrigação de proteger essas informações. Eu não posso vender as minhas informações para uma outra empresa, ou doar. Ou o presidente da minha empresa não tem direito de colocar um pendrive num servidor, para exportar os arquivos e levar para casa e entregar para um amigo que tem uma outra empresa. Então, o primeiro pilar é esse. A empresa tem obrigação legal de proteger os dados que foram confiados a ela, que estão sob custódia, mas esses dados não são dela. Os dados são dos titulares, os seus segredos de negócio, obviamente. E o outro, que é controle e existência do uso dos dados. Isso fica muito mais voltado com a conduta na área de negócio. Um exemplo que eu adoro dar é assim, o processo de marketing, né? A gente vê muito isso. Processo de marketing desenhado. Imaginem comigo. Primeira coisa, a compra da base de dados. Quando eu vejo isso, eu falo, já tem, isso aqui não, a gente não tem privacidade desde a concepção, né? Que é o famoso privacy by design. Peraí, aqui eu já tenho um risco. No processo de negócio, a compra da base, qual a conveniência dessa base de dados? Né? Então, como o negócio está conduzindo as suas atividades de marketing, atendimento ao cliente, aí aplica-se técnica de segurança da informação. Aí vou mandar um e-mail com um Excel de uma operadora da saúde para o hospital com um monte de dado pessoal sensível relativo à saúde. Aí ele pode errar o destinatário. Então, a conduta de negócio está integrada com a parte de segurança da informação. Quando o Jorge falou, eu posso ter um vazamento de dados, ele falou, citou uma safety, que o DLP ele percebe aquilo ali. Né? Então, a gente tem que pensar que a conduta colaborativa do que se pode fazer, ou seja, como a gente vai realizar os nossos negócios sem correr tantos riscos, sem ferir a privacidade das pessoas, né? Estabelecendo condições razoáveis para respeitar, defender o segredo de negócio e respeitar os dados dos titulares. Esses são os principais. E aí a gente vem outros dois, que é muito importante todo mundo aqui saber, são as principais dívidas técnicas que as empresas têm quando implantam um programa de privacidade de dados, um programa de governança de dados, inclusive de segurança, direito dos titulares. Qualquer pessoa, todos nós aqui podemos bater na porta de qualquer empresa e exigir que essa empresa, então, nos mostre quais são os nossos dados que essas empresas detêm e o que elas fazem com esses dados.
e como ela protege essas informações e com quem ela compartilha essas informações. Então é muito importante ter esse controle da existência e uso. Né? E aí ela tem que abrir um canal, seja por e-mail, ou seja por um portal, para que ela possa, e nós, os cidadãos, possamos, então, exercer nossos direitos. E, finalmente, possuir prova de diligência. Significa assim, vazou dado, ou alguém reclamou da nossa empresa. Eu tenho condição de provar que eu tenho pentest, que eu tenho política, que eu faço enforcement da política, que eu tenho meus processos de negócio bem desenhados, onde a privacidade está impregnada desde a concepção, ou seja, eu observo as pessoas e como elas usam no seu dia a dia dados pessoais, como elas defendem. Foi dito aqui sobre senha, né? E foi dito sobre o elo mais fraco da corrente, que somos nós mesmos. Tanto para a segurança da informação, quanto para condutas não corretas, digamos assim. Tá? Seja por negligência, seja por falta de conhecimento, ou seja por má fé. Então, colaboração é a palavra-chave, e a NetSol e a MD2 criaram, então, essa suíte, que o Jorge um dia vai falar o nome certo. Eu tenho certeza. Ele chama de GRC Suite. Ele está muito com a cabeça dele lá preocupada, efetivamente, como vai ser, né, o enforcement da coisa. Security GRC, ela então engloba toda a parte de governança, de processos, gerenciamento de risco, direito dos titulares, conduta das áreas de negócio, com a parte de segurança da informação. E aí a parte de segurança da informação a gente adotou SonicWall com alguns componentes que a gente entendeu que tem um maior valor agregado e também tem um approach comercial muito forte. Então, assim, o custo é baixo da suíte de uma maneira geral. E aí a gente agrega serviços da MD2, que tem muita experiência em implantação de programas LGPD, com o serviço NetSol, que tem muita experiência para garantir ou ajudar a garantir o máximo possível de razoabilidade no que tange a defesa dos sistemas. E aí eu adoro esse slide, inclusive a criação da MD2, né, do nosso time lá de marketing, que a gente tem todo um pacote de segurança, várias ferramentas em todas as camadas, segurança de período, segurança de rede, DLP, segurança de banco de dados, e aí ISO, né, 27001, e do outro lado temos nós. Prontos para burlar o sistema, para achar um jeito de quebrar uma regrinha aqui, quebrar uma outra ali. Ah, não, mas foi o diretor que pediu. Nesse caso, pode, né? E apaga o log, e assim vai. E também, obviamente, os criminosos digitais que estão, segundo a IBM, 233 dias na nossa frente. Um estudo da IBM foi IDC. Isso é grave. Então, quando a gente fala que não tem sistema imune, e o Jorge fala isso, eu acredito, a gente vê isso no dia a dia. Por melhor que sejam nossas defesas, temos nós, o elo mais fraco da corrente, e ainda tem, tá? É muito mais fácil cometer um crime hoje no mundo virtual do que no mundo físico, né? Então, assim, essa animação aqui a gente mostra um pouco quando a gente fala assim, mas a nossa solução, ela está observando comportamento, não é uma assinatura só de um vídeo. É como aquele serviço, como aquele software, ele está... como é que ele está agindo? E aquele usuário? O usuário, alguém de RH que faz admissão, que faz seleção, por que ela está fazendo um telnet? Por que ela está fazendo um SFFTP em alguma coisa? Será que esse usuário teve a sua credencial roubada? Provavelmente. Então a gente tem que estabelecer, monitorar o comportamento dos usuários e o comportamento dos serviços tecnológicos. Como é que eu faço isso? A primeira coisa é sabendo quem é quem. Eu tenho que fazer, obrigatoriamente, definir isso. Quem faz não é a área de TI, gente. Por isso que eu falo de colaboração. Não é a área de segurança da informação que define regras. Quem pode fazer o quê? Quem são meus usuários? Onde eles estão? De onde eles acessam? Há pouco tempo a gente pegou um funcionário nosso que estava acessando o nosso sistema dos Estados Unidos. Foi barrado. E ele teve que
que ele foi barrado? Porque tem uma regra. Nossos funcionários acessam a nossa VPN do Brasil. Mas houve uma viagem, uma exceção. Então, o que a gente fez? Bloqueou imediatamente aquilo. Quem falou, quem definiu que os nossos usuários estão no Brasil é o time de privacidade, junto com a área de negócio, faz o entendimento e passa uma folha de metadados para o time de segurança da informação e fala assim, aplique-se. Faça o enforcement do que a gente está definindo. E aí o pessoal de TI faz o enforcement, monitoramento e assim vai. A mesma coisa acontece com as condutas nas áreas de negócio. Não mande e-mail com TXT, com planilha aberta, com dados sensíveis ou dados segredos de negócio, né, porque tem um risco muito grande de erro ali. Você pode ter também uma tecnologia que está captando, né, essa transmissão de alguma forma. E aí a gente está falando de novo de integração, de colaboração. Foi definida alguma coisa, foi realizado o enforcement e o monitoramento, eu percebi um comportamento diferente ou inadequado, violando uma regra, ou sim, aí sim, o papel de segurança da informação, assim, TI vai fazer coisas que o negócio não consegue fazer. Do tipo assim, eu tenho aqui uma lista de assinaturas que eu sei que aquilo ali são IPs que não devem ser acessados, não são serviços, são vírus, né? São ransom, então eu tenho uma assinatura ali. Quem sabe disso é TI. Aí é o contrário que acontece. TI conta para o time de negócio, para o time de privacidade, que documenta tudo isso. Para que a gente possa atender o pilar 4 lá que eu mostrei, que é provar a qualquer tempo que a gente tem mecanismos razoáveis de defender os dados e também conduzir o negócio de forma aceitável, digamos assim. Então eu também adoro esse slide aqui, que ele mostra do lado esquerdo o que eu falei aqui. Área de negócio, time de privacidade de dados, define regras, gente, não é o estado da arte. A gente está falando aqui de coisas razoáveis. Tem muita gente que pensa, eu preciso fazer tanta coisa e acaba não fazendo nada. Faça a versão 1.0 da sua política de privacidade de dados, a sua política de segurança da informação, determine papéis e responsabilidades, elenque os seus sistemas, categorize quem pode usar ou não, de onde. São coisas básicas. E a mídia 2 e a NetSol trazem isso na oferta, como template, já como acelerador. Templates para fazer tudo isso. E aí, do outro lado, a gente pensa assim, tudo bem, aqui eu defini regras e aqui no meio eu tenho então o enforcement, que é a parte tecnológica, que vai cuidar do que foi definido pelas áreas de negócio. Aí a tecnologia entra e faz o enforcement do que foi definido, colaborativamente, digamos assim, e lá no final, na extrema direita, a gente tem a inspeção se está sendo feita, do jeito que a gente esperava, tem medida administrativa do tipo, todo mundo foi treinado que não pode usar o USB. Aí alguém usou o USB. Aí o Sonic Wall percebeu isso e bloqueou. Mas ele bloqueia, notifica, e aí a gente comunica para o gestor da área de RH que alguém tentou usar o USB. Por que essa pessoa fez isso? Ela não sabia? Ela estava agindo de má fé? Então, vamos fazer um treinamento para a área de novo, talvez seja falha da empresa, seja processual. Isso vale para tudo, as senhas, trocas de senha. Então, quando a gente fala das camadas, eu tenho, lá no início, o mais básico de tudo, segurança de perímetro. É claro que a gente sabe que existe um overlap, né, em todas as camadas já. A gente tem tecnologias que são, obviamente, e declaradamente atuantes numa camada 3, por exemplo, de segurança dispositivo, mas também tem características de segurança de perímetro. Mas a gente vai pensar assim, então na base eu tenho perímetro, rede, dispositivo, segurança de dados, ou seja, eu estou monitorando o banco de dados. Será que o DB admin tem que dar um select asterisco na tabela de linhas? Eu acredito que não. Ele pode manter o serviço no ar. Mas ele não tem que fazer select e export. E aí eu monitoro isso. Então, inclusive, o administrador da rede, o DBA, ele também é suspeito no mundo Zero Trust, digamos assim. Né?
E eu gosto muito de falar para o público de negócio, porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, backup. Backup é uma função de quem? Sim. E se o backup não voltar? Aí alguém vai morrer. Aí eu posso mandar o cara embora. Mas eu que vou pagar as contas. Então, backup é um problema de negócio. Segurança da informação é um problema de negócio. Não é de segurança da informação, de TI. Quando tem esses vazamentos aí, né, a instituição fica ferida, né, a imagem da instituição ferida, alguém pode ser mandado embora. Mas os acionistas ficam lá, vendo as relações caírem. Quando um servidor fica fora do ar, poxa, não é só porque eu parei de fazer negócio, minha marca foi atingida, meus acionistas estão insatisfeitos, minha ação está caindo, então é um problema de negócio, tudo isso que a gente está conversando. Então, o hacker ele quer atingir os nossos dados. Os nossos usuários precisam atingir os nossos dados para fazer o seu trabalho dia a dia. Então, nessas camadas, essas três primeiras, o Security RC, essa solução MD2 e NetSol, ela cobre completamente. O que não está dentro? Segurança de dados, que a gente usa dependendo do tamanho da empresa. Por exemplo, a Algar Telecom usa IBM Guardium, né? E outras, porque é uma combinação de soluções, entre elas, digamos assim. Então a gente atua bem nessa parte, outra, aprofundando um pouco mais na conduta de negócio, como eu falei, a gente consegue então dar visibilidade com ferramentas parecidas com o Visage, por exemplo, mas mais modernas, né, que a gente usa outros recursos para falar, poxa, o que a área de negócio faz? Tem risco? Quais são as prioridades desse risco? O que é mais sério? O que é? Tem algum plano de ação para mitigar esses riscos? E assim vai. E para atender também o direito dos titulares. A gente oferece nessa solução um portal. Eu tenho clientes, por exemplo, nós temos clientes que já recebem 5.000 ou mais pedidos dos titulares nesse mundo de financial, né, services. As pessoas falaram, poxa, por que você compartilhou meu dado? E assim vai. Então, imagina o impacto na empresa, nos negócios. Um monte de titulares pedindo isso. Eu posso ter um portal que eu automatizo isso de várias maneiras, ou semi-automatizo, diminui bastante o trabalho. E aí, como eu falei, a integração de pessoas e tecnologia. Essa é a grande proposta do Security RC. A analogia do castelo de dados com as empresas é perfeita. Em qualquer organização, existem dados em todos os departamentos e sistemas diversos, dados pessoais, dados sensíveis e segredos de negócio. Os dados são os maiores ativos das empresas e precisam ser protegidos. Porém, muitas vezes colaboradores e usuários do próprio castelo contribuem para o extravasamento de dados, seja por negligência, falta de treinamento ou até mesmo má fé. E também os criminosos digitais atuam de forma intensa em todo o mundo, oferecendo grandes riscos para as organizações. A MD2 e a NetSol oferecem uma plataforma de software e serviços para a segurança da informação que revoluciona o mercado. Em relação às capacidades de prevenção e recuperação de incidentes com segurança da informação e atendimento completo à LGPD, uma união perfeita de duas empresas que se dedicam há mais de 2 décadas a programas de governança e segurança de dados. Conheçam a oferta Secure GRC da MD2 e NetSol. Bom, gente, essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Tem material muito mais amplo e ele vai estar disponível aí no link que a NetSol vai enviar para vocês. Bom, obrigado.